Então, boa noite. Na aula passada a gente estava falando sobre o Império Muçulmano, né? Contou como surgiu, né? A gente mostrou ali que nasceu ali na Península Arábica, né? Ali até o século VII, que foi várias tribos, né? Que eram chamadas de árabes naquela península. Ela era dividida em várias tribos, né? Acabei de falar. Organizada, então, essas tribos em cidades-estado, essa população com crença animista no começo, né, objetos inanimados tinham alma, tipo as rochas, e com o tempo isso se tornou, né, essas cidades, por causa das caravanas comercial, um local importante, né, para esse comércio. Maomé, então, aparece ali como um desses caras que guiava essas caravanas, né, e cria o islamismo, né, que mais? Tem a centralização do poder, né? Ah, e essa identidade, né? Esse sentimento de pertencer a alguma coisa, que é o nacionalismo. Ah, e aí, entre o século VII e acho que 13, o Islã se espalha ali por toda a Europa ali, né? E aí desenvolve a cultura e a ciência. Começa a desenvolver o que a ciência, né? Mais do que era antes, né? Então hoje a gente vai ficar com para falar da Igreja Católica. Vamos começar falando. Nas outras aulas eu já até falei lá no Império Carolíngio que o rei se converteu, que ele era um rei germânico, né, chamado de bárbaro, que se converte com o tempo lá para frente. Passado o tempo, se converte ao cristianismo para ganhar poder, né? Porque a igreja apoiava, dava poder para ele, justificava o rei, né? Porque o rei é Deus que escolhe. E, e assim, a igreja também ganhava poder porque o rei ajudava a igreja. Um ajudava o outro. Então ela se fortaleceu muito nesse período da Igreja Católica. Ela era religião oficial do Império Romano, que tinha caído, né, lá na Antiguidade. Só que não era adotado em todos os reinos germânicos. Com o tempo, a Igreja Católica ela começou a acumular muita terra, começou a ficar rica, começou a ter muitas riquezas materiais e se transformou na instituição daquela época, durante a Idade Média, na instituição mais rica e poderosa daquele momento histórico. Diferente dos nobres, né, dos outros nobres, os bens da igreja eles não podiam ser divididos por herança. Isso mais para frente eu vou falar, mas é por isso que os padres não podem se casar, porque quando os padres se casavam, eles tinham que dividir a herança, né? A terra que ficava era do herdeiro, então parou de poder casar para que essa terra ficasse para a igreja, não para o herdeiro. Então ela não podia ser dividida, essa terra da igreja, porque pertencia à igreja, não aos membros da igreja, não ao padre, e sim à igreja. Ela tinha então um amplo poder, tanto espiritual, porque as pessoas acreditavam na fé ali de Cristo, e também esse poder de riqueza, de mandar, ter dinheiro, poder material e terras. É o chamado poder terreno, né, que é o poder temporal e ideológico, que se fortaleceu, né, com o tempo foi passando. Alguns reinos francos, como eu disse lá, o Carolíngio, o Império Carolíngio, se convertem ao cristianismo, deixam a igreja mais forte ainda. O exemplo que eu dei lá foi o Clovis, que é o rei antes do Carlos Magno, né? Que fez essa aliança com a Igreja Católica. Como que funcionava a igreja? Como é que ela estava dividida ali pelo território? Ela se dividia em províncias, onde ficavam os arcebispos ou patriarcas, né? Porque cada lado, depois eu vou falar, se divide a Igreja Católica. E as dioceses, onde ficavam os bispos. Abaixo desses caras aí, vinham os diáconos, que
prestavam ali assistência e socorro a quem estava doente. O que mais? A comunidade rural, então, tinha o seu padre, cada comunidade rural tinha um padre ali, nessa arquidiocese, que ajudava ali, né? E então, como era dividida a igreja, as classes lá dentro? Dentro do. É chamado de clero, né? Essa divisão das classes dentro da igreja é o clero, é o alto clero e o baixo clero. Os membros do clero são os eclesiásticos. E quem comanda, quem está no topo disso tudo é o Papa, que é o patriarca de Roma, ou sucessor direto de São Pedro, que foi o apóstolo lá de Jesus. Para quem conhece a história, é o apóstolo de Jesus, São Pedro, que tinha que ficar com o dever de criar a igreja de Jesus na Terra, né? Então o Papa representa o herdeiro desse São Pedro aí. Então é acima de todo mundo ali. Aí vem o alto clero, eles tinham o mesmo status de social ali da nobreza, do feudalismo ali, eles eram ricos, eles tinham acesso à terra e a outros bens, como eu disse. Aí esses caras eram quem, então? Do alto clero. Eram os cardeais, os arcebispos, os patriarcas, os bispos, os sacerdotes e as famílias ricas que estavam ali apoiando a igreja católica. No baixo clero, quem estava ali por baixo? Alguns sacerdotes e diáconos, que muitas vezes eram de pessoas de família pobre que entrou ali para a vida religiosa e continuou pobre. Em 1910 acontece então por essa igreja ter essa divisão, né, de ter gente rica, muito nobre, o poder tá sempre na mão de poucos ali, e as pessoas começaram a ficar meio que tá errado, isso não tá certo. Tem uma galera muito poderosa enquanto tem gente pobre. E aí aconteceu em 1910, a Igreja Católica aconteceu uma reforma chamada beneditina ou reforma monástica. O que que essa reforma fez? Ela mudou, né? Criou o monastério dos beneditinos e mudou essa forma de vida, essa visão, né, que tinha da igreja de ter muito dinheiro, muita riqueza, enquanto o povo morria ali. Eles fizeram essa reforma, essa é uma reforma, né? Tentando alcançar. Eu não sou muito dessa área, às vezes tem alguém. Ah, tudo bem. Seu microfone tá aberto, tudo bem. Só um minutinho, gente. Voltei. Então, essa reforma beneditina é exatamente para uma crítica, né? A esse modo de vida que o alto clero estava tendo ali, cheio de dinheiro, cheio de riquezas, enquanto todo mundo estava na pobreza. Aí, no ano de 1959, acontece esse Concílio de Latrão que está aí. O que é esse Concílio de Latrão? 1059. O objetivo principal desse concílio era estabelecer o princípio entre o que era assunto espiritual, que era da autoridade da igreja, o que a igreja devia tratar, entendeu? Qual que era o assunto que a igreja tratava, espiritual? O que a igreja tinha autoridade de fazer? Aí o Papa da época, né, chamado Nicolau II, ele estabeleceu algumas outras mudanças que é importante nesse concílio de Latrão. Uma delas é o que eu disse, o celibato dos padres, né? Também foi proibida a indicação de bispo para o rei. O rei não podia escolher o bispo, só o Papa, entendeu? É a chamada investidura. O Papa podia escolher o bispo, o rei podia escolher, mas tinha que passar pelo Papa, entende? O Papa tinha que dar o ok dele ali. Isso é chamado de investidura. Então, e outra coisa que esse Papa aí fez, Nicolau II, nesse concílio de Latrão, ele definiu que o Papa, então, seria eleito pelos cardeais e não eram os reis que ia decidir mais quem era o Papa. Antes eram os reis e os imperadores, né, que decidiam quem seria o Papa. Eu acho que isso continua até hoje, né, na Igreja Católica, aquela cerimônia lá da fumacinha, que é os cardeais escolhendo quem vai ser o novo Papa. No ano de 1075, um Papa chamado Gregório VII,
Ele publica um documento, né, com várias ordens, que dava direito ao Papa de derrubar os imperadores. Ou seja, o cara criou um documento, esse documento chama bula, igual do remédio o nome, bula, dava direito do Papa ir lá e derrubar o imperador, entendeu? Reafirmando então esse documento que a igreja, a igreja tinha poder, né? Muito poder. E a pena máxima, né, que a igreja podia dar era a excomunhão, né? Aí cria-se a excomunhão, que é quando a pessoa como é que eu posso dizer, excomungada. Ela sai para fora, expulsa, e essa pessoa não tem salvação nem depois da morte. Ela foi excomungada. Quem desobedecesse essas ordens aí do Papa. O Papa era muito poderoso, vocês vão ver. E aí vem então a chamada cisma do Oriente. Quando a gente estuda a Igreja Católica, isso é muito importante, essa cisma. Por quê? É aqui que a Igreja Católica se divide entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Acontece essa divisão também na Igreja, além do Império Romano. Lembra lá no Império Romano, que ele foi dividido em dois, né? Uma lá no Oriente, em Constantinopla, e outro aqui no Ocidente, aqui, né? Mas é lá longe, no Ocidente, que era em Roma. Só que Roma cai, né? O Império Romano cai. E o que é essa cisma do Oriente? Tinha muita desigualdade, como eu disse, muita desigualdade política, cultural, e entre essas desigualdades que existia, era da igreja romana, né, da igreja católica, que estava sediada em Roma. E ela queria impor essa liderança, queria impor a liderança do Papa, né, como vocês viram, no imperador ali que eu falei, para todo mundo. O Papa devia ser o líder mundial ali. Os caras estavam falando, ó, o Papa é o cara que tem que mandar mesmo. Esses caras que estavam em Roma. Aqui, ó, na botinha da Itália aqui. Só que o Justiniano, ele não aceitou, o imperador bizantino. Lembra do Império Bizantino? Ficava mais pro lado de cá. Aqui era o outro império, a outra parte do império. Era do Império do Ocidente, que foi depois do Império Carolíngio, da Igreja Católica, né? E aqui ficava do Oriente. Então o Justiniano, que era do Bizantino, ele não aceitou isso. Falou que ele era chefe da igreja ali em Constantinopla, né? Aqui, ó, Constantinopla. O Justiniano era chefe dali do Império Bizantino e o patriarca, ou seja, ali em Constantinopla, ali na igreja católica do Oriente, o chefe sagrado era o imperador, que era o imperador do Império Bizantino. Ele era chefe do império e da igreja. Só que em Roma começou a criar-se essa figura do Papa. Surgiu aí com o tempo, né, a figura do Papa, que era o mestre sagrado ali de tudo, o descendente de São Pedro. E aí eles não aceitaram, né? O Império Bizantino não aceitou isso. Então, o patriarca bizantino ali em 1043 desenvolveu algumas campanhas contra essa igreja do Ocidente. Saiu daqui e foi para lá, ó, foi lutar lá em Roma. Essa aqui é o mapa de outra coisa, mas dá para vocês terem uma ideia de onde é. E o que acontece então, né? O Papa aqui de Roma, né? Da Igreja Católica de Roma, decide mandar um cardeal para solucionar esse problema, para não ter guerra entre elas, né? Só que esse cardeal, quando chegou, né, chegou lá em Constantinopla, ficou lá e tal, e o que que ele fez? Ele decidiu então aplicar, excomungar o cara. Decidiu excomungar o patriarca aqui de Constantinopla. E foi lá para solucionar o problema e acabou que excluiu o cara da vida católica, porque isso aí é o jeito mais, quem não conhece a religião, mais triste, né, de ser realmente expulso da religião, expulso de tudo. Você não pode entrar no céu de jeito nenhum, você foi excomungado. E aí o cara excomungou o patriarca ali de Constantinopla, que não gostou disso, né? E aí, então, o que que eles fizeram pra a vingança deles foi o quê? Excomungar, então, o Papa. Então, os caras de Constantinopla, do Império Bizantino, excomungou o Papa. Vocês excomungam o nosso patriarca e nós vamos comungar o Papa, então. Que no caso era o Papa Leão IX.
Aí o que acontece? A Igreja Católica sofre uma cisão, uma separação. E fica a Igreja Católica Apostólica Romana, você já deve ter ouvido falar desses nomes. A Igreja Católica Apostólica Romana, que fica em Roma, né, com o controle do Papa, e a Igreja Católica, né, a Igreja Cristã do Oriente, que futuramente, né, eu acho que se torna a Igreja Ortodoxa, né? Tem esse nome, quem é mais católico deve saber, que fica em Constantinopla com controle do imperador do Império Bizantino. Então criou-se duas igrejas católicas distintas por causa dessa cisão, né? A Igreja Oriental, o que era a diferença entre essas duas, então? A Igreja Oriental acreditava que Jesus era um ser divino. Ele não tinha uma parte humana. De Roma que acreditava que Jesus é realmente aquele cara que veio na Terra, foi lá crucificado, passou por tudo aquilo que Jesus passou, que a gente já ouviu aí bastante. E só que o de Constantinopla não acreditava nisso, acreditava que ele não era humano, não, que ele só era um ser divino, entendeu? Eles não acreditavam em Constantinopla, do Oriente, eles não acreditavam nos ícones, né? Eles não gostam de ícones, não aceitam imagens de santo, essas coisas. Isso é chamado de iconoclasta. Eles não eram isso, eles não aceitavam isso. Em Roma já aceita, que é o que a gente tem aqui no cristianismo do Brasil, veio dessa parte aqui do Ocidente, né? A Igreja do Oriente tem influência asiática, tem influência da Grécia aqui, que é pertinho. E era praticado o chamado Césaro-papismo, que é isso que eu falei. O cara era César e Papa, era imperador e patriarca da religião. E no Ocidente, diferente, eles tinham influência dos romanos, né? E dos germânicos, né? Dos povos germânicos que invadiu ali, os bárbaros, né? Entre aspas. E aí a gente vai para falar das cruzadas agora. O que é as cruzadas? Vocês conheceram ali a cisão da Igreja Católica. Outra parte importante para estudar a Igreja Católica, para entender, que é uma da chave mais importante assim, da Idade Média, é as cruzadas, né? É a Igreja Católica as cruzadas, ou chamada também de Guerra Santa, ou invasões francas, dependendo do local. O que eram as cruzadas? Eram expedições religiosas militares, que tinham o objetivo de retomar Jerusalém, que é a chamada Terra Santa, como eu disse, de 3 religiões diferentes, que estava até então no domínio muçulmano, como vocês lembram lá do último mapa da última aula, tá vendo? Jerusalém tá por aqui, eu acho. Deixa eu confirmar. Aqui, ó, Jerusalém tá aqui, perto de Damasco, ó, é aqui. Jerusalém tá aqui. Quem domina aqui agora, ó, é os árabes, é o Império Muçulmano. Então a Igreja Católica falou: não vamos deixar lá não, lá é onde Jesus nasceu e foi crucificado. Vamos tirar aqueles caras de lá. Então eles preparou uma guerra, prepararam uma galera, né, para ir lutar, para reaver essa Terra Santa, chamada Terra Santa. Quem lutou lá, né, vários soldados, eles eram chamados de cruzadas, né? Esse nome é depois, não é nunca tem esse nome na hora. Os nomes geralmente vêm depois. Eles eram chamados de cruzadas exatamente porque os soldados que lutavam nessa guerra usavam uma cruz pintada na roupa. Essa cruz, então, chamava cruzadas. No ano de 1000, muitos cristãos, então, começaram a ir para Jerusalém para tentar fugir, né, do inferno, porque eles achavam que o mundo estava acabando. Ali no ano 1000, a galera achou, o mundo vai acabar. O que eles foram fazer? Vamos para Jerusalém, vamos peregrinar lá, pedir perdão. Só que os muçulmanos estavam lá e impediu que os caras chegassem lá, impediu que os cristãos chegassem lá. Vocês não vão passar no nosso território. Essa terra também era sagrada para eles. Então, depois de alguns anos, o Papa, lá no ano de 1095, o Papa Urbano II, ele convoca todos os cristãos, vamos para a guerra, todo mundo que for para a guerra vai ter salvação da alma, todo mundo vai lutar lá, se morrer lá, vai morrer indo para o céu, salvando a terra lá dos muçulmanos, vocês vão recuperar para o nosso Deus. Então eles chamaram, o Papa chamou a galera. Só que isso, né, gente, hoje em dia a gente já sabe que era só um pretexto. Não foi por causa de
de fé. Talvez tenha fé envolvido, mas não só por isso. O que havia Prof, ali? Outros interesses. Alguém falou alguma professor, coisa? Oi, pode falar. você conhece Attack on Titan? Conheço. Acho que o Papa olhou pra todo mundo e falou: Shinzo Sasageyo. É Com verdade. certeza. É igualzinho, né? Bem assim. Tipo, a gente nota muita referência, né? É muito, muito legal. Aí, o que acontece? Era um pretexto, gente. Os caras não queriam só isso, não. A igreja tava fraca. Tava perdendo a força ali, por quê? Tava perdendo a moral. Porque teve essa cisma do Oriente. Rachou a igreja. Então, os nobres queriam roubar a riqueza de todo mundo que estivesse ali no caminho, dos árabes, né? Dos muçulmanos. E queriam também conquistar a terra nova, quem era rico. Os mercadores, os vendedores, queriam o quê? Eles queriam a reabertura do comércio, tudo tinha fechado, era o feudalismo, todo mundo estava no meio da zona rural. Queria voltar ao comércio como era antigamente. Que esse comércio também estava dominado por quem? Pelos muçulmanos. Todo mundo tinha um interesse. E os camponeses que estavam ali, eles queriam sair da terra, eles eram presos à terra. Eles não eram escravos, mas eram presos à terra. Então eles só queriam sair daquela terra ali, vamos embora. Se é para sair dessa vida, vamos embora, vamos para a guerra, é isso que os caras aceitavam. Eles queriam liberdade, os camponeses. Então, aconteceram as cruzadas. Quantas cruzadas foram no total? Oficialmente tiveram 8, mas tiveram mais 2 que aconteceu aí, que não foi oficial. A primeira cruzada que aconteceu foi a chamada Cruzada dos Mendigos. Ela não tá aí nesse mapa. O que é a Cruzada dos Mendigos? É muita galera ali pobre, pessoal pobre, miserável ali. E isso tinha muita criança e mulher também. Muita criança, gente, pensa, criança. O Papa, um dos papas lá, né? Um monge chamado Pedro, reuniu esses mendigos, essa galera pobre, camponês, todo mundo ali, criança, e falaram assim: vamos lá para Jerusalém tomar. Só que pensa, gente, é um monte de mendigos, os caras provavelmente nem se alimentavam muito bem. Não tenho certeza como é a alimentação, mas provavelmente era assim, era ruim. E o que aconteceu é que eles marcharam até Jerusalém, eles conseguiram chegar até lá. Só que eles foram massacrados, simplesmente massacrados pelo exército dos muçulmanos, né? Foi triste. Então aí vem a primeira cruzada oficial, no ano de 1096, e durou até o ano de 99, 1099. Essa cruzada, ela levou muitos cavaleiros, né? Lembra dessa classe lá dos cavaleiros que nasceu lá atrás. Foi a única cruzada, assim, a chegar em Jerusalém. Só que algumas décadas depois acabou sendo retomada de novo pelos muçulmanos. Aí vem a segunda cruzada, que participa 3 reis, né, durante essa cruzada, essa segunda cruzada, que é o Ricardo Coração de Leão, o Frederico Barbarossa e o Felipe Augusto. Não vou falar de onde eles são, o Coração de Leão é da Inglaterra, o Barbarossa é do Sacro Império Romano Germânico, que vai nascer depois, e o Felipe Augusto era o rei da França. Eles participam da segunda cruzada, 3 reis. Na terceira cruzada, o rei, esse Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, ele consegue assinar um acordo ali com o Saladino, né, que era o imperador ali do Islã, e permitir, então, que os cristãos pudessem ir até lá, Jerusalém, fazer as orações deles sem problema. Então, ele permitiu isso. A Quarta Cruzada só tinha fim político. O que eles queriam na Quarta Cruzada era só política. Ele não foi aprovado pelo Papa, a Quarta Cruzada. Deixou consequência política e religiosa, né? Enfraqueceu o Império Oriental, quer dizer. O Papa, mais tarde, então, que tinha recusado, né? Decidiu organizar, então, uma cruzada, né? Contra um povo lá, que era os cátaros, que ele achava que era, como é que eu vou dizer, herege, né? Ele achava que os cátaros eram herege. Que mais? Aí vem, depois da Quarta Cruzada, entre a Quarta Cruzada e a Quinta Cruzada, acontece a Cruzada dos Inocentes, que é a cruzada muito triste, que é também chamada Cruzada das Crianças e Adolescentes. Foi no ano de 1212 que um monte de criança e adolescente, né, só que não só criança e adolescente, né,
adultos também, mas muitas crianças e adolescentes, mais ou menos 50 mil crianças, partiu em direção a Jerusalém, porque o Papa, né, não sei se foi o Papa, não tenho certeza se é o Papa, mas alguém falou que elas iriam se dar bem nessa cruzada porque elas eram inocentes, né? Elas é criança, Deus não vai contra elas. E não foi isso que aconteceu, gente. Eles foram massacrados. As criancinhas foi pra guerra nas cruzadas. Lutar para tentar reaver Jerusalém para a Igreja Católica. E não deu certo. Também tinha mendigo, também tinha camponês e outros doentes nessa cruzada. Aí vem a Quinta Cruzada, né, que tentou retomar uma fortaleza ali muçulmana no Egito, né, que também não deu certo. E a Sexta Cruzada eles conseguem obter posse de Jerusalém, Belém e Nazaré, mas só durou 10 anos, porque eles perderam novamente. A Sétima Cruzada foi liderada pelo rei francês, né, da época, que era o Luís IX. Só que ele foi preso, sequestrado, né, e tiveram que pagar um resgate para recuperar ele. Ou seja, não adiantou nada. Tiveram que pagar 500 mil moedas de ouro para soltar o cara. E a Oitava Cruzada, que esse mesmo rei guia, né, esse Luís, que tinha sido sequestrado na última cruzada, ele vai de novo, e só que dessa vez ele não volta porque ele foi preso, e sim porque ele morreu de peste, né, da peste bubônica que estava ali em toda a Europa. Quem eram os cavaleiros que iam para essa cruzada, né? Esse carinha aí, desenho aí do meio, que era a Ordem dos Templários, né? Muito interessante, muita lenda em volta. A Ordem dos Templários, o que é? Eu vou falar rapidinho aqui. Ela foi criada ali no ano de 1118, né, em Jerusalém, no meio do território inimigo, né? Era chamada de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que o Templo de Salomão ficava ali naquela região, né? Ela era composta por 9 cavaleiros, e o objetivo deles era proteger quem ia viajando, né? Os peregrinos que ia viajando, os cristãos, né? Que ia viajando até ali o território sagrado, Terra Santa para eles. Então esses cruzados, né? Ou a Ordem dos Templários, esses caras aí protegiam quem ia visitar lá. Eles estavam, como eu disse, no centro do território inimigo, né? Eles eram vizinhos ali, onde eles moravam, né? Tinha a sede dos Cavaleiros Templários. Do lado era uma mesquita, entende? Era perigosíssimo. Eles se tornaram poderosos, né? Com o tempo eles foram ficando ricos, cada vez mais ricos, né? Foi ficando rico, eles estavam protegendo os comerciantes, né, gente? Protegendo os caras, os comerciantes e os peregrinos, né? Acho que era só os peregrinos e quem ia para lá também, mas não é nesse momento, é outro. Foi erro meu. Então eles protegiam os peregrinos. Com o tempo essa ordem foi ganhando pedaço de território, foi ganhando pedaço de terra, foi ganhando dinheiro, todo mundo foi bancando ali os caras, né, para proteger. E chegou até essa ordem de templários, conseguiram dominar até uma parte da Europa. Só que eles, mesmo sendo tão ricos, por ironia, eles juraram voto de pobreza, o que né, não parece que foi verdade. Aí tem a lenda, né? Tem a lenda dos Templários, né? Que fala que eles acharam vários tesouros, que um dos tesouros foi o Santo Graal, né? O cálice sagrado ali de Jesus. Que aí eles levou esse Santo Graal e as tábuas também ali, né? As tábuas do 10 Mandamentos, não, como é que é? A Arca da Aliança. Eles falam que eles acharam isso, mas não tem nenhuma prova concreta disso, né? Mas eles eram muito ricos. E por eles ser muito ricos, o Papa, né? E o rei o rei Felipe IV da França e o Papa Clemente V ficaram com medo, os caras estavam ficando muito ricos. Então, o que eles fizeram? Acusou os caras de heresia, né? O Papa pediu para torturar todos eles, para convencer eles a confessar essas heresias. E aí vem aquela lenda do dia 13, né? Número 13, que é do dia 12 para o dia 13 de outubro do ano de 1307. Esses templários são atacados, são torturados, presos, torturados e queimados nas fogueiras. O último templário, mestre dos templários ali, o último mestre, grão-mestre, era chamado de Jacques de Molay. Antes dele morrer, né, é uma lenda. Isso é uma lenda. Ele teria lançado uma maldição ali no Papa e no rei, falando que eles iam morrer depois de um ano. E depois de um ano eles realmente morreram.
Só que não tem nenhuma ligação histórica, é só uma curiosidade. Por algum motivo, todo o tesouro dos Templários sumiu, ninguém, não tem traço histórico onde esteja esse tesouro dos Templários, né? Alguns falam que é em Portugal, alguns falam que é na Espanha, na Inglaterra, alguns falam que é na Escócia, não se sabe. O que as cruzadas, então, contribuiu, né, de alguma forma, para o mundo? Ela estimulou, né, para aquele momento ali, né? Ela estimulou o comércio, porque olha o que vocês estão vendo no mapa aí, ó. Tá vendo tanto de tracinho de um lado pro outro aí? Eles foram abrindo rotas, gente. Eles foram fazendo caravanas para ir lutar, para fazer guerra, e onde eles iam passando, ia fazendo rotas de caravana. As pessoas começaram a usar isso aí para fazer comércio, vender coisas, porque já estava pronta as estradas. Então isso estimulou o comércio entre o Oriente e o Ocidente, trouxe riqueza, né, para a Península Itálica aqui, que ganhou muito com isso. Principalmente nas cidades de Veneza e Gênova. Fortaleceu os cavaleiros, né, como vocês viram, porque eles eram considerados sagrados, né, os cavaleiros na época, que eram os caras que lutavam, né, para reaver a terra sagrada. Os cavaleiros começaram a se organizar em ordens, né, como eu disse, os templários são uma dessas ordens. A única ordem que tipo, a única regra que eles tinham era que obedecer à Igreja Católica e proteger os órfãos, as viúvas e a igreja. E não podia matar também alguém indefeso, não podia mentir, entendeu? Essas coisas aí, tinha que jurar lealdade, dedicação, fidelidade. E isso deu origem à narrativa, né, chamada narrativa de prosa, chamada romance de cavalaria. Falta 3 minutos, eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar da Inquisição hoje. Mas aí amanhã a gente continua. Deixa eu ver, eu acho que dá tempo, 3 minutinhos. Mas vou tentar. É a Inquisição agora, gente. É o que, como eu disse, os templários morreram na fogueira e essas cruzadas aí aconteceu, muita gente foi morrendo com o tempo. Não vai dar tempo de eu falar, não, falta pouco. Então vou abrir para perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa para perguntar? Até no passado eles achavam que o mundo ia acabar, é verdade. Até hoje, né? É o Santo Graal. O Santo Graal seria aquele cálice, né, onde Jesus bebeu lá o vinho, falou que é o corpo, o sangue dele, né? O cálice sagrado. Então, gente, vocês entenderam? É, é isso, valeu, gente. João Vitor. O que vocês têm que entender, basicamente, ali da Igreja Católica é que ela tinha muito poder. Ela tinha muito poder, a ponto de fazer crianças, mendigos e todo mundo que estava ali ir para a morte por ela. E iam mesmo, porque eles achavam que ia pro céu. É igual eu falei do jihad lá, né? Dos islã, dos muçulmanos. É o jihad, é a mesma coisa. É uma guerra que justifica o cara ir lá e morrer, porque ele vai ter o lugar dele lá no céu, vai ser perdoado, vai ter tudo isso. Exatamente, o fanatismo sempre da guerra, né? Não dá bom. Até hoje, não sei se vai dar tempo da gente falar sobre as guerras lá do Oriente Médio de hoje em dia. Até hoje é basicamente isso, ver o que acontece lá com a Palestina, lá, né? Com Israel cada vez aumentando mais e mais, e não existe mais a Palestina, né? Tá cada vez sendo como se fosse esses territórios que a gente tá vendo aí no mapa mesmo, vai comendo pedacinho de território, quando vê o cara já é a maioria. Gente, falta 1 minuto, então boa noite. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido mesmo. Semana que vem a gente volta. E boa aula, né? Eu acho que vocês têm mais algumas aulas. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã não. Até semana que vem. Tchau, boa noite.